sem eu falar nada. E eu comecei a achar que eu era o cara. Aí eu comecei a brincar. Demônio eu tato na base da porrada, dou chute no traseiro. Eu achava que, embora eu soubesse que o poder não era meu, eu tinha a sensação que eu era o cara pros demônios. E aí, de repente, eu comecei a enfrentar, durante umas 2 semanas, eu ia dormir, eu começava a ver coisas. Eu via, sabe essas coisas que você tem aqui no seu estúdio, psicodélica, cheio de cores? Eu via muitas cores. Eu via muitas coisas. Acordado ainda. De olho aberto. De olho aberto. Sentia cheiro de enxofre. Nossa. E aí comecei a ouvir uma voz. Aqui a gente sente só quando vem o mandíbula aqui, né? É verdade. Quem o Paquito também, às vezes. Que trabalha aqui com a gente. O Paquito, às vezes, também. Paquito também, né? E aí, eu comecei a ouvir coisas. Você blasfemou, porque começou a vir um monte de xingamentos. Eu pensava em Deus, vinham xingamentos. Eram pensamentos intrusivos. E eles começaram a falar: se mata, se mata, se mata, não tem mais chance, você perdeu a salvação, blasfemou contra o Espírito. E falava, e eu lutava. Um dia eu subi na janela, no 10º andar eu morava, e eu falei, eu vou me matar. E naquela hora eu senti a presença de anjos atrás de mim me puxando. E a voz do Espírito de Deus disse, não faça isso. E quando eu voltei, eu me prostrei, chorei muito. Falei, Deus, eu não estou aguentando porque eu não consigo dormir. Eu ia trabalhar, aqueles pensamentos eram o dia inteiro. Eu não podia pensar em Deus, porque se eu pensasse em Deus, vinha um monte de palavrões. E aí eu falei, Deus, eu não vou aguentar mais viver desse jeito. Até quando o Senhor não vai me libertar? Um dia tocou o telefone, era o meu irmão. Ele morava em Belo Horizonte. Ele disse, Lamartine, Deus me mandou orar com você. Ele me mandou dizer que você é uma pessoa muito querida por ele, que ele vai fazer grandes coisas na tua vida. Só que toma cuidado. Nunca acredite que esse poder é seu. Porque senão você não vai sucumbir, você vai sucumbir diante dos demônios. Você não vai suportar. E quando ele foi falando isso, eu fui sentindo a presença de Deus e eu fui chorando. Na época eu nem contei para ele, muitos anos depois eu contei. Depois que eu fui limpo daquilo, eu nunca mais tive nenhum pensamento, nem aquilo. Mas eu sempre passei a dizer, eu tenho autoridade sobre Satanás, mas não é no meu poder, é no poder do meu Senhor. Então, os anjos, naquela hora, eu senti claramente como se eles estivessem me puxando para trás. Porque se eu tivesse me lançado ali, eu teria feito o que ele queria, né? Então, os demônios, eles atuam de maneira poderosa. Agora, voltando para a nossa lista aqui, né? Principados são territorialistas, tá? Potestades são espíritos que atuam em áreas específicas. Aquela coisa que eu disse, de um lado o dom redentivo de Deus, né? Do outro lado a potestade vem para te levar para o antagonismo daquilo que Deus te criou para ser. Os dominadores deste mundo tenebroso são o que naquela lista lá eram os domínios, ou as dominações. No grego é cosmocrator, significa príncipe desta era. Aqui eu vejo como espíritos que atuam em eras diferentes. Por exemplo, você já ouviu falar do Zeitgeist? Claro. O espírito do tempo? O espírito do tempo. É o espírito que domina o tempo. Qual que é o espírito que domina esse tempo? Do engano, da mentira, Da vaidade. Da vaidade, da ansiedade, da depressão. O que marca esse tempo é isso. As pessoas querendo, né, ser likes e tudo, essa vaidade enorme. Esse é o espírito desse tempo. Estes dominadores desse mundo tenebroso são esses espíritos que atuam na era. No próprio dicionário grego diz assim, Senhor do mundo, príncipe desta era. O diabo é o maior de todos, né, dos cosmocrator, mas ele usa outros seres para atuar. E por último, as forças espirituais do mal. No original é poneria, depravação, iniquidade, corrupção, malícia, desejos maus. Tudo isso tem a ver com
as forças espirituais do mal. Na minha opinião, são forças que atuam nessa área chula mesmo, sabe? Da pornografia, dos pensamentos lascivos, de tudo aquilo que é contra a santidade de Deus. Bom, voltando agora para os seres celestiais. Os serafins, portanto, eles protegem a santidade de Deus. Eles estão no trono. Serafim não entra nas coisas desse mundo. Alguns dizem que eles são seres mais extraordinários, porque eles estão próximos da glória de Deus. Só eles suportam a glória de Deus, mas mesmo assim eles têm que cobrir os olhos, né? Tem a ver com santidade, o texto de Isaías 6 é o único que aparece este nome, e ele, na verdade, ele sai do altar, pega a brasa e purifica a boca de Isaías para que ele se tornasse o grande profeta que foi. Querubins. Querubins é um pouco mais interessante porque ele aparece 80 vezes na Bíblia. É muito mais... Pô. Agora, quem são os querubins? Primeiro, são aqueles que guardam a santidade de Deus também, mas não só nas regiões celestes. Estranho, porque na representação de quadros, querubins são aqueles menininhos, né? Não existe nada mais fora. Então, Os anjinhos vê bonzinhos. você acha essas pinturas que tem querubins são sempre menininhos, né? Não, não tem nada a ver. Olha aqui, ó, na Bíblia, a primeira vez que aparece os querubins é no livro de Gênesis, quando o homem peca, depois de ter pecado. A árvore da vida, ele ia perpetuar o seu estado pecaminoso. Então Deus expulsa ele do jardim, do Éden, e ele bota 2 querubins com espadas flamejantes. Para quê? Para proteger o caminho da árvore da vida. Por isso que o homem morreu, porque ele nunca mais teve acesso à árvore da vida. O texto diz: expulsa o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vocês querem ver onde o querubim aparece também? Na tampa da Arca da Aliança. É. Você tem como achar uma foto da Arca da Aliança? É uma imagem representativa aí, a gente mostrou esses dias. Olha lá o querubim, como eles representam. Não tem nada a ver. Isso daí eu vi também, mas é absolutamente nada. Pelo contrário, são seres poderosíssimos. Satanás era o querubim ungido, o maior deles. Tá? Eu vou ler o texto. Olha lá. Isso.